Continua no fundo do Rio Grande o carro do homem que morreu depois de um acidente envolvendo 4 veículos na ponte que liga Miguelópolis à Conceição das Alagoas. Bom, estamos mostrando para você aí parte daquela estrutura de barreira ali, né, de proteção que não tem mais. A batida foi de madrugada, motoristas das carretas envolvidas no acidente dizem que buracos no asfalto contribuíram e causaram então a batida. O que você está vendo nessa imagem, nitidamente, é um veículo embaixo da água. A hora que tiver ponto a reportagem, pessoal, que tiver no ponto aí, a gente já solta. Mas o que é importante eu mostrar para vocês é que quem passava por lá via essa imagem que você vê. O carro nitidamente embaixo da água. A reportagem já está no ponto. Solta aí, vamos lá. O carro ficou submerso. Ele afundou completamente nas águas do Rio Grande. Na ponte, o guarda-reio ficou danificado. É de concreto, quebrou bastante. Alguns cones e uma faixa zebrada ainda sinalizam o local. A ponte da Volta Grande liga Miguelópolis à Conceição das Alagoas, Minas Gerais. E dentro do carro estava um homem de 42 anos, o Valdomiro Oliveira Costa. Ele que morreu após se afogar no rio. O acidente aconteceu durante a madrugada. Era por volta das 2 horas, ainda estava escuro. Não tem nenhuma iluminação aqui no local. 2 carretas seguiam no sentido Minas Gerais a São Paulo. E quando chegaram nesse ponto, o motorista da carreta da frente precisou frear, porque bem ali, na entrada da ponte, alguns buracos grandes no asfalto. O caminhoneiro que seguia atrás desviou, não deu muito tempo de frear. Ele bateu então na lateral dessa carreta e invadiu a pista contrária. Na outra faixa vinha o Valdomiro em um carro e no outro veículo o tio dele. Um conseguiu sair a tempo, o outro acabou sendo atingido. Então foram 4 veículos envolvidos nesse acidente e o carro do Valdomiro caiu no Rio Grande. Equipes dos bombeiros que passavam aqui pelo local tentaram ajudar, os próprios caminhoneiros jogaram cordas, tentaram amarrar o carro, chegaram a ver esse homem ainda dentro do Rio Grande pedindo ajuda, mas não deu tempo. Ele se afogou e o corpo foi levado pelas águas. Foram horas de buscas envolvendo os bombeiros de Minas Gerais, até que o corpo do Valdomiro foi encontrado e levado para o IML aqui da região. As 2 carretas ficaram no local, danificadas. Uma com amassados na frente e a outra com danos laterais. Os motoristas permaneceram no local, prestaram depoimento e informaram à polícia tudo o que aconteceu. Eles reclamam sobre o estado de conservação dessa ponte que divide os 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, principalmente nesse trecho aqui que pertence a Minas e tem buracos no asfalto sobre a ponte. Alguns pontos do guarda-reio também estão danificados. Depois do acidente, também ficaram algumas peças dos veículos envolvidos. E o irmão do proprietário de uma das carretas, ele gravou entrevista e disse sobre esse acidente, já que o motorista, muito abalado, preferiu não gravar a entrevista. O caminhão e viu um tanque na frente, chegou na entrada da ponte, parece que tinha um buraco e freou. E o caminhão aqui veio atrás, quando bater na traseira, tirou do lado. Só que na hora que tirou, deu em cima da ponte e vinha 2 carros. Aí ele jogou em cima do caminhão, do tanque, e os caminhões juntou um no outro. Aí um dos carros passou e o outro não conseguiu passar e caiu dentro do rio. O que eles relataram foi isso. Na hora, os 2 motoristas do caminhão tentaram ajudar. O rapaz caiu dentro do rio, aí eles conseguiu sair do carro e pedir socorro. A hora que eles pegaram a cinta para jogar dentro do rio para salvar o motorista do carro, a hora que eles voltou lá e não conseguiu mais, ele afundou. Agora um susto muito grande, né? Isso acontecer numa ponte importante, ligação de estado,
e um problema de má conservação causar esse acidente. O problema ali, né, foi a má conservação, né, da ponte, né, buraco. O corpo do rapaz foi encontrado ali próximo da ponte depois. Foi, do lado, o carro caiu pro lado sentido São Paulo, né, caiu pro lado esquerdo, e o corpo do rapaz foi encontrado do lado direito, poucos metros ali depois do carro. É isso aí, o duro é a vida, né, do rapaz que foi ceifado, né, que, como se diz, dando materiais isso aí, como se diz, arruma, pronto, acabou, né? O problema é o rapaz que perdeu a vida, né? 12 horas após o acidente, o local foi liberado, o trânsito flui normalmente, mas o carro do Valdomiro segue dentro do rio e não tem uma previsão para ele ser retirado. A Polícia Civil agora vai continuar com as investigações para entender o que realmente aconteceu, vai ouvir novamente os motoristas envolvidos e o tio do Valdomiro, que seguia atrás e presenciou todo esse acidente. O Valdomiro, ele que era tradutor de livros, de manuais de máquinas agrícolas, viajava de São Paulo a Minas Gerais, de onde ele é natural, quando esse acidente aconteceu na madrugada. Pois é, eu quero destacar o seguinte, sabe, gente? Olha a condição dessa ponte. Você acha que isso você acha que isso é adequado? Pelo tanto de imposto que a gente paga, pelos impostos que os motoristas pagam, né, pelos impostos que os motoristas pagam, pelas taxas altas de pedágio que a gente tem, sabe, a arrecadação dos estados, isso é uma vergonha, gente. Sabe, a primeira coisa, aí agora, depois de uma tragédia como essa, pode ser que alguém se sensibilize e fala, não, vamos ter que arrumar isso aí. Porque, numa boa, a família desse trabalhador devia entrar em contato com o Ministério Público, deviam entrar em contato com os políticos de lá e cobrarem. Pô, por que não melhoram as condições das vias naquele ponto, não sinalizam melhor? E você vê que tudo é caminhão, tudo é, né, a produção desse país que vai de norte a sul, rodoviário desse jeito. Precisa ter condições para esses caminhoneiros trafegarem, segurança para os motoristas que utilizam essa ponte. E assustador é você ver o carro embaixo da água, nítido, a água é limpa ali, né, você viu? E ó, Pagliani, mas poxa vida, o motorista conseguiu sair, ele ainda tentou, né, pedir ajuda. Você sabe o que é? Por mais que de repente a pessoa saiba nadar, olha essa imagem que impressionante, gente. Olha isso. Congela para mim, Gera, por favor, a imagem aí. Isso, olha isso. Você passa e você vê o carro submerso ali. O motorista estava dentro. Ele conseguiu chegar na superfície, mas como não tinha pé, muita profundidade, talvez ele não tinha fôlego. Eu não sei se ele sabe nadar ou não, mas talvez até no momento de desespero, ele tenha não conseguido ter forças suficientes e tranquilidade para poder nadar até uma margem ou simplesmente boiar e esperar um socorro ou alguma coisa do tipo. Mas é tudo muito rápido, gente, não dá para a gente julgar. A hora que bateu, cai no rio, o carro começa a encher de água, você ainda tem que soltar o cinto, você tem que abrir a porta, ou seja lá o que for, você tem que sair de qualquer jeito de um carro que está afundando e ainda ter tranquilidade para poder, né, ficar calmo num mar como esse, num rio como esse, né, esperando por ajuda ou de repente numa margem a outra. Pelo que eu vi ali, a margem não estava muito distante, mas a gente não sabe em que circunstância que essa pessoa também, né, sabe nadar ou sabe se virar diante disso. Uma tragédia, né? E por meio de nota, o DR de Minas, né, informou que essa questão relacionada a acidentes de trânsito são de responsabilidade da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar Rodoviária, e que vai realizar a perícia técnica para apontar as causas do acidente. O órgão disse ainda que depois de um acidente, uma equipe da fiscalização foi enviada para sinalizar o local e dar apoio aos trabalhadores, aos trabalhos, né, de outras instituições envolvidas. Eu estou dizendo para vocês, só depois que acontece o acidente, aí começam a se mobilizar. Já tinham que arrumar isso há muito tempo, gente.